Pessoal do Reconcurso que está assistindo a gente aí no online, eu sou a professora Marcela e no dia de hoje a gente vai trabalhar um pouco de raciocínio lógico matemático, especificamente da parte de matemática. E o tópico do nosso edital que a gente vai trabalhar no dia de hoje é o que, pessoal? Problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Veja bem, não tem como, pessoal, é impraticável que eu chegue aqui, comece a fazer exercícios e não faça uma revisão, porque eu sei que muitos dos senhores não têm contato com a matemática, principalmente a matemática básica, quem dirá essas mais evoluídas, como é o caso das matrizes, há muito, muito tempo. Não lembram nada da teoria, não sabem como operar nenhum fator. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma revisão dos temas básicos, a começar aqui pela revisão de equações. Vamos revisar também a parte de geometria plana, a parte de matrizes e depois a gente vai entrar na parte de resolução de exercícios das bancas de concurso, o que elas vêm cobrado nos últimos tempos. Lembrando, pessoal, que matemática só se aprende de uma forma, praticando. Não existe outro método de se aprender matemática. Tem que sentar a bunda na cadeira e treinar, 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 até desenvolver a parte do seu raciocínio para que você saia super bem no seu concurso. Lembrando também que você não pode desdenhar do estudo da matemática, porque ele vai ser o diferencial na sua aprovação. Certo, pessoal? Vamos começar a revisar então as nossas equações? Pessoal, eu trouxe aqui no nosso estudo de hoje 3 tipos de equações. Uma equação do primeiro grau, uma do segundo grau e uma do terceiro grau. Primeiro, pessoal, como é que eu determino o grau de uma equação? Olha, eu vou te explicar, você vai entender e nunca mais errar. O grau da equação, ele é determinado pelo grau máximo, pelo maior expoente do polinômio que forma a equação. Professora, eu não entendi nada. Olha aqui comigo no quadro, presta atenção aqui. A gente tem o polinômio 3x mais 2x mais 4 menos 11. Igual a zero é uma equação, mas o polinômio é essa parte aqui, certo, pessoal? Se vocês observarem, qual é o maior expoente desse polinômio? Percebe que é 1? Ele está aqui, ó, escondidinho. Percebe que é 1, o maior expoente aqui do nosso polinômio? Por que que é 1? Pessoal, a incógnita, ela sempre vai ter um expoente. Sempre. Quando ele não aparecer, é porque ele é igual a 1, certo? Esse expoente, o de maior grau, o maior expoente vai determinar o grau da nossa equação. Certo? Então, para saber o grau da equação, a gente vai pegar o nosso polinômio, que é essa parte aqui, ó, antes da igualdade, que forma a nossa equação, e vamos analisar os expoentes. Expoentes são esses numerozinhos pequenininhos que ficam assim em cima da incógnita, tá bom, pessoal? A partir da análise do maior dos expoentes presentes, a gente vai conseguir determinar qual é o grau da nossa equação. Estamos combinados? Então, vem aqui com a professora. Nesse caso, nessa equação, qual que é o maior expoente? É 1, não é, pessoal? Pessoal, tem gente que fala, ah, professora, que não tem expoente. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, a gente poderia dizer que aqui a gente tem um x elevado a zero, um x elevado a zero, que como é 1, nem aparece. São os nossos termos independentes. Mas nesses aqui a gente consegue observar com clareza que há o expoente 1 e por ele ser maior, afinal 1 é maior que 0, a gente tem o quê? Que essa equação é do primeiro grau, é de grau 1. Pessoal, como que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Fácil. Você vai olhar para a incógnita da sua equação. Nosso caso é o x. Professora, o que que é incógnita? Meu querido aluno, é aquilo que você não pode ainda determinar o valor, porque ao resolver a equação você vai achar o valor de x, vai achar o valor da sua incógnita. Eu quero chamar a sua atenção. Você precisa saber olhar na sua prova essa equação e entender que esse x não é o sinalzinho de vezes que você está acostumado lá das suas séries primárias, ok, pessoal? Esse x é uma incógnita. O que significa que a gente está diante de uma equação buscando encontrar o valor dessa incógnita. Vamos lá para o que interessa. Como é que eu resolvo essa equação do primeiro grau? Simples. Eu vou juntar tudo que é incógnita e tudo que não tem incógnita, certo? Então, vem comigo. Olhando aqui essa equação, o que que tem x? Quais são os termos que tem x? É o 3x e o 2x, certo? Então, o que que eu vou fazer com eles? Eu vou juntá-los, eu vou juntar,
certo? Vem aqui com a professora, vamos analisar aqui comigo. Então, eu vou somar, pessoal, veja se dá para me enxergar daqui. 3x mais 2x. Eu vou colocar entre parênteses aqui. O que eu faço com os outros termos que não possuem incógnita? Pois eles são os termos independentes, eles não variam conforme a incógnita. Eu também junto. Então, se eu juntei 3x com 2x, agora eu vou juntar o mais 4 e o menos 11. Então, o que eu vou fazer? Juntar aqui dentro do parênteses tudo que for igual. E igual a zero. Entenderam o que eu fiz aqui? Então, recapitulando. Eu olhei a minha equação, vi que ela é de primeiro grau, porque o maior expoente que acompanha as incógnitas aqui nesse caso é o expoente 1. Se é o expoente 1, é uma equação de primeiro grau, de grau 1. Como que eu resolvo? Eu vou procurar a incógnita e vou juntar todos os termos semelhantes. Quem tem incógnita com quem tem incógnita e quem não tem incógnita com quem não tem incógnita. Lembrando que os termos que não estão acompanhados de incógnitas são chamados de termos independentes, coeficientes independentes. E os que têm incógnitas são relacionados com as incógnitas. Aí eu vou abrir um parêntese, colocar dentro desse parêntese tudo que tem x, fecho parêntese, somo e coloco tudo que não tem x. Certo, pessoal? Prestem bastante atenção com o joguinho de sinais. Aqui é mais porque o 4 está acompanhado de um sinal positivo. Aqui é menos porque o 11 está acompanhado de um sinal negativo. Tudo bem? Agora vamos somar, efetuar as operações. Pessoal, quanto é 3x mais 2x? Pessoal, é a mesma coisa de eu dizer para os senhores quanto que é um canetão mais um canetão. São 2 canetões, certo, pessoal? Lembrando que o x, ele é o canetão, ele é nossa maçã, nossa laranja. Ao somar 3x mais 2x, a gente tem 5x, porque a gente só soma os coeficientes. O x com x, eu não vou elevar ao quadrado, eu não vou multiplicar, não vou dividir, não vou inventar nada. Eu só junto eles, somando os coeficientes. Coeficiente, pessoal, é esse númerozinho que está do ladinho da incógnitazinha, certo? Então, o coeficiente desse termo é 3, desse termo é 2. Se eu pego 3x e somo com 2x, eu vou achar quanto x? 5x. Certo, pessoal? Então, na nossa próxima linha, vamos escrever. Esse parêntese 3x mais 2x, ele vai virar o 5x. E o 4 menos 11. Pessoal, percebe que o 11, ele é maior do que o 4? Então, o resultado dessa soma será um resultado negativo. E tem problema? Nenhum, pessoal, nenhum problema, certo? Se eu tenho 4 positivo e 11 negativo, quanto que eu continuo devendo, pessoal? 7. Eu fico devendo 7. Por isso, o resultado da operação mais 4 com menos 11, ele é quanto, pessoal? Menos 7, que é o valor da minha dívida, certo? Então, vamos voltar aqui para o quadro. 5x menos, porque o resultado disso aqui foi negativo, 7 igual a 0. Professora, e agora, como é que eu resolverei esse detalhe, essa equação? Olha, pessoal, adota-se por convenção que o que tem incógnita fica do lado esquerdo e o que é termo livre, termo independente, do lado direito. Lembrando que toda vez que você passa um termo para outro lado da igualdade, ele tem que mudar o seu sinal. Preste atenção aqui com a professora. 5x menos 7 igual a 0. Vou resolver, mantendo o que tem incógnito do lado esquerdo e o que é independente do lado direito. Então, o 5x fica onde ele está, só vou descer ele para a linha de baixo. 5x. E o menos 7, eu vou passar para o outro lado, para o segundo membro. Passando para o segundo membro, o que era menos vira mais, certo? Então, se a gente tinha menos 7, agora a gente vai ter quanto? 7, certo? 5x igual a 7. Qual que é o valor de x? Só fazer a operação. Eu mantenho 7 e passo 5 dividindo. Então, aqui eu tenho que o meu x vale 7 quintos. Vale uma fração
de 7/5, cujo 7 é o nosso numerador e o 5 é o nosso denominador. Estamos entendidos? Então, recapitulando, fazendo mais uma revisão sobre o assunto. Como que eu vou saber o grau da minha equação? Eu vou olhar o polinômio, procurar o expoente maior, o maior expoente, o de maior grau. Nesse caso é o número 1, é o expoente 1. Lembrando que expoente é esse bichinho pequenininho assim, ó, que fica em cima da incógnita, certo? Eu vi que é de grau 1, que o maior expoente é 1, então eu estou diante de uma equação de primeiro grau, uma equação de grau 1. Como é que eu resolvo? Eu vou juntar os termos semelhantes. O que tem incógnita com o que tem incógnita e o que não tem incógnita com o que não tem incógnita. Certo, pessoal? Certinho? Então, tá aqui. Eu juntei o 3x com 2x, não são termos semelhantes? Sim, porque eles têm o x e os x são de mesmo expoente, então eles são semelhantes? Sim. Posso juntar? Sim. Como é que eu somo termos com incógnitas? Eu somo apenas os coeficientes. Aí na linha de baixo eu abri um parêntese e juntei dentro do parênteses tudo que tem x. No outro parêntese tudo que não tem x. Juntei aqui 3 mais 2 é igual a 5. X mais x, pessoal, não é x ao quadrado. Pelo amor de Deus, a professora está te pedindo atenção. Você vai somar apenas os coeficientes. Então, 3x mais 2x é 5x, certo? E o mais 4 com menos 11, como é que eu resolvo? Soma, assim, que envolvendo o número negativo, não tem nada de errado. Se o número negativo for maior que o positivo, como é o nosso caso, tranquilo, a soma vai dar uma resposta negativa. Então, mais 4 com menos 11 é menos 7. Cheguei ao final, 5x menos 7 igual a 0. Como é que eu saio disso, professora? Pessoal, a gente adota uma convenção na matemática de quê? De que o que tem incógnita fica do lado esquerdo e o que não tem do lado direito. Primeiro membro, segundo membro. Então, o 5x eu vou manter no primeiro membro e o 7 vai passar para o segundo membro. Passou, lembra que ao trocar de membro, troca-se o sinal. Se trocou de membro, troca-se o sinal. Grava isso na sua cabeça. Trocou de membro, troca-se o sinal. Se aqui o 7 estava no primeiro membro com sinal negativo, era menos 7. Agora que eu coloquei ele no segundo membro, que eu troquei o lado da igualdade, o 7 faz o quê, pessoal? Troca de sinal. Então, o 7 passa para cá. Cheguei à igualdade. 5x igual a 7. Como que eu acho o valor de x? O x continua no primeiro membro. O 7 continua no segundo membro. O coeficiente que acompanha x agora no final passa dividindo o termo independente. Estamos entendidos, pessoal? Estamos combinados, certo? Por que que eu não vou realizar essa divisão? Porque não vai dar um número inteiro. Aí eu vou deixar na forma fracionária. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma fração onde o 7 é o nosso numerador, e o 5 é o nosso denominador. Estamos entendidos, pessoal? Pronto, você encontrou o valor de x, que a gente tanto queria encontrar, certo? Pessoal, agora a gente vai dar mais um passozinho. A gente vai resolver uma equação de segundo grau. Ah, peraí. Deixa eu só te falar uma coisa, que não vai ser tão, assim, importante para a sua prova, mas que você tem que saber. Sabe qual que é o gráfico da equação de primeiro grau, que nesse momento de revisão é uma reta, tá, pessoal? Então, toda vez que você se deparar com um gráfico de reta, saiba que a equação que descreve aquele gráfico é uma equação do primeiro grau. Num outro momento, num outro conteúdo, a gente vai montar um gráfico? Vamos. Nesse momento, eu só quero que você lembra, que você revise, que você se lembre, no caso, como que resolve uma equação de primeiro grau, certo? Vamos dar mais um passo e vamos resolver nossa querida equação de segundo grau, super importante para a sua prova, super importante para a sua provinha, certo, pessoal? Pessoal, mais um detalhe, antes de a gente ir para a equação de segundo grau. Sabe quando eu te pergunto, quantas raízes tem uma equação?
Sabe quantas raízes tem uma equação? Sim, professora, sei, mas não sei responder. Vou te ensinar. Quando a pergunta for quantas raízes tem uma equação, basta você olhar para o maior expoente. Essa aqui não é de primeiro grau, então chuta quantas raízes ela terá. Uma raiz. Uma raiz. Certo, pessoal? Tudo bem? Estamos entendidos? A de segundo grau, em geral, terá 2 raízes. A de terceiro grau, 3 raízes. Por que eu falo que, em geral, a de segundo grau terá 2 raízes? Pode ser uma positiva e uma negativa, 2 positivas ou 2 iguais. Inclusive, 2 iguais a 0. Isso aí é possível, tá? Mas são 2 raízes, tá bom, pessoal? Certinho? Vamos agora continuar nossa resolução. Aqui, ao revisar a equação de segundo grau, a gente vai revisar a nossa querida fórmula de Bhaskara, que eu tenho certeza que você ama achar o delta, lembrar aí do seu ensino fundamental, do seu 9º ano, 8ª série, né? Do seu ensino médio, que eu sei que você está com saudades de achar o delta. Certo, pessoal? Então, vamos aqui no quadro. Equação de qual grau? Você já tem que olhar e saber qual que é o maior expoente. Lembrando que expoente é esse númerozinho pequenininho que fica acima do número. Qual que é o maior expoente? Não é 2? Então, essa equação é de qual grau? Segundo grau. Equação de segundo grau. Como é que eu resolvo a equação de segundo grau? A partir desta formulazinha aqui, que se chama Bhaskara. Bhaskara. E quais são as fórmulas de Bhaskara? Bhaskara diz que as raízes da equação de segundo grau será encontrada pela fórmula x é igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 4a. Certo, pessoal? Essa é a nossa fórmula de Bhaskara. E como que eu encontro delta? Ô, pessoal, aqui é 2a. B ao quadrado menos 4ac. Assim eu encontro delta, certo? E assim eu encontro x, que são as raízes da minha equação. Estamos entendidos? Então, deixa eu apagar essa parte aqui, depois a gente escreve essa equação de terceiro grau novamente. Então, pessoal, se você se depara com uma equação de segundo grau, qual fórmula você vai utilizar para resolvê-la? A fórmula de Bhaskara. Bhaskara traz que as raízes, que serão 2, vão ser encontradas pela fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E que delta, que é esse triangulinho, falando no goianês bom e perfeito, é b ao quadrado menos 4ac. Professora, e agora? O que é b, o que é a, o que é c? Então tá, deixa eu te explicar o que é b, o que é a, o que é c. Pessoal, uma equação do segundo grau, ela tem uma fórmula genérica desta forma. ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, o A é o termo que acompanha a incógnita de segundo grau. O B, a incógnita de primeiro grau. E o C é o termo independente. Vamos associar, vamos pegar essa fórmula genérica e olhar aqui em cima para a gente ver quem que é quem. Então, essa aqui é a nossa fórmula genérica. E essa aqui é a nossa equação. Quem está acompanhando o x ao quadrado aqui? É o 2. Então, o A é o nosso coeficiente 2. Quem está acompanhando o x é o 3. Então, o B é o nosso coeficiente 3. E quem que é o termo independente aqui? É o 2. Então, se o nosso termo independente é o 2, o nosso C é o 2. Pronto, você já achou os coeficientes A, B e C. O que você vai fazer? Fórmula de Bhaskara. Veja bem que você precisa começar pelo delta, porque o delta você vai empregar aqui no encontro das raízes, certo? Vamos calcular delta? Pessoal, deixa eu trocar de canetão. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? Quem que é b? É o termo que acompanha o x. X sozinho. Perceba, pessoal, que x ao quadrado é diferente de x. Você não pode juntar, certo? São termos diferentes, porque tem expoentes diferentes se acompanhando a incógnita. Então, volta aqui com a professora. Vamos achar delta. B ao quadrado menos 4ac. Pessoal, quem que é o nosso B?
3. Então, 3 ao quadrado. Menos 4, que é o valor fixo da fórmula. Quem que é o nosso A? 2. Quem que é o nosso C? 2 também. Então, A e C. Vamos achar o valor de delta? Quanto que é 3 ao quadrado, pessoal? É 9. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Algumas potências, alguns quadrados, os senhores têm que saber. 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, até 12 ao quadrado é conveniente que os senhores saibam. Até 15 ao quadrado. Saibam os valores de cor para poder facilitar na hora de fazer cálculos. Veja bem, 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 2, 8. Vezes 2 de novo, 16. O nosso delta deu negativo. Aí a gente vai estar no cenário dos números imaginários. Então, a gente vai trocar, fazer um pequeno ajuste aqui e colocar aqui um menos 2. Só pra gente fazer o nosso ajuste aqui. Aí aqui vai entrar um sinal negativo, pessoal. Um sinal negativo. Por que eu fiz isso? Pra gente estar só no conjunto dos números reais. Pessoal, tem raiz? Sim. Se o delta tivesse dado negativo, a raiz estaria pertencendo ao conjunto dos números imaginários. Para a gente se manter no conjunto dos números reais, a gente mantém o delta positivo. Por que que deu positivo? Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 2 dá 16, porque menos com menos dá mais. Então, o delta vai ser 9 mais 16, que aqui dá 25, né, pessoal? 25. Então, aqui delta igual a 25. Agora, a gente vem para a nossa fórmula de Bhaskara e encontra as raízes. Por que que eu digo que são duas raízes? Porque numa primeira, você realiza essa operação aqui, ó, somando. Depois, você volta subtraindo a raiz de delta. Então, vamos achar a nossa raiz 1. A nossa raiz 1 é menos b. O nosso b aqui é 3, então é menos 3. Mais raiz de delta. Se delta é 25, a raiz de delta é 5. Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Menos 3 mais 5 sobre 2a. O nosso a é 2. Então, 2 vezes 2, 4. Pessoal, vamos resolver. Menos 3 mais 5. 2 positivo, porque o 5 é maior que o menos 3. Então, 2 sobre 4. Vamos simplificar? O que é simplificar? É você pegar o numerador e o denominador da fração, dividir por um mesmo número, até que você chegue numa fração irredutível, que não pode mais ser dividida de forma a se tornar um número inteiro, certo, pessoal? Então, 2 sobre 4. Tem que dividir aqui por 2 e aqui por 2. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. Então, nossa primeira raiz é meio, é 1 sobre 2. Dá para eu simplificar de novo? Não. Ok, pessoal? Nossa segunda raiz agora é com a parcela negativa do delta. Então, menos b continua menos 3. Só que agora a gente subtrai a raiz do delta. Menos 5 sobre 4. Aqui, pessoal, se eu devo 3 e agora passo a dever mais 5, eu vou dever 8. Então, menos 8 sobre 4. Quanto que é 8 dividido por 4, pessoal? É 2. Menos dividido por mais, menos. Então, quais são as duas raízes dessa equação aqui nossa? Meio e menos 2. Certo, pessoal? A gente já volta resolvendo a equação de terceiro grau e dando continuidade das nossas revisões. Certo, pessoal? Vou passar o quadro aqui de novo para a gente continuar os nossos estudos.